Durante anos, Bill Gates esteve na vanguarda das pesquisas sobre pandemias globais e campanhas de vacinação em massa. Na última década, Gates registrou várias vezes que o mundo não estava preparado para uma pandemia global. Em outubro de 2019, apenas alguns meses antes da aparição do Covid-19, a Fundação Bill e Melinda Gates, em cooperação com o Fórum Econômico Mundial, sediou o evento 201, uma simulação de 3 horas e meia de mesa de uma pandemia global. Curiosamente, essa simulação foi sobre um novo coronavírus que mataria milhões. Cerca de 8 semanas depois, o coronavírus surge na China. Isso levou algumas pessoas a se perguntarem se esse exercício realmente previu a expansão do Covid-19. Em resposta a essas perguntas, uma declaração foi publicada no site do evento 201. Recentemente, o Center for Health Security recebeu perguntas sobre se esse exercício de pandemia previu o atual novo surto de coronavírus na China. Para deixar claro, o Center for Health Security e os parceiros não fizeram uma previsão durante o exercício de mesa. Para o cenário, modelamos uma pandemia fictícia de coronavírus, mas declaramos explicitamente que não era uma previsão. Em 13 de março, cerca de um dia após o Covid-19 começar a desligar todo o mundo ocidental, Bill Gates deixou o Conselho Público da Microsoft para dedicar mais tempo às prioridades filantrópicas, incluindo saúde e desenvolvimento globais, educação e mudanças climáticas. À medida que a pandemia se espalhava pelo mundo, Gates se tornou uma figura franca e autoritária sobre a crise da pandemia, aparecendo em toda a mídia de massa para compartilhar seus pontos de vista e recomendações. Em 18 de março, Bill Gates participou de uma Ask Me Anything no Reddit intitulada Sou Bill Gates, co-presidente da Fundação Bill and Melinda Gates. Sobre Covid-19, onde ele respondeu perguntas sobre a pandemia. Em uma de suas respostas, Gates se referiu a um certificado digital para rastrear quem foi vacinado. Um usuário de Reddit chamado Remote Control User fez esta pergunta: que mudanças faremos na forma como as empresas operam para manter nossa economia e ao mesmo tempo proporcionar distanciamento social? Resposta de Bill Gates: ainda precisamos de água, eletricidade e internet. As cadeias de suprimentos para coisas críticas precisam ser mantidas. Os países ainda estão descobrindo o que continuar correndo. Eventualmente teremos alguns certificados digitais para mostrar quem se recuperou ou foi testado recentemente ou quando temos uma vacina que a recebeu. Enquanto a maioria das respostas de Gates foi recebida com elogios, essa levantou muitas sobrancelhas. A resposta mais votada destaca as semelhanças entre a solução de Gates e a marca da besta na Bíblia. Esse conceito de certificado digital para armazenar informações médicas, incluindo vacinas recebidas, e conceder acesso a direitos ou serviços não era uma mera sugestão. Faz parte de um projeto massivo impulsionado por um poderoso grupo chamado ID 2020, apoiado pelas Nações Unidas, pela Fundação Rockefeller e pela Microsoft de Bill Gates. Em termos simples, o ID 2020 procura criar um sistema de identificação digital que armazene uma grande quantidade de informações pessoais e que vá além dos limites dos governos nacionais. O site oficial do ID 2020 afirma que é necessária uma identidade digital global para rastrear refugiados e pessoas sem identidade nos países em desenvolvimento. Obviamente, as pessoas nos países desenvolvidos também seriam identificadas. O site declara: precisamos obter a identificação digital correta. Infelizmente, os modelos atuais de identificação digital não atendem às necessidades de todos. Eles geralmente são arcaicos, inseguros, carecem de proteção adequada à privacidade e para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não estão disponíveis. Todos devem ter acesso a uma identificação digital que lhes permita provar quem são através das fronteiras institucionais e internacionais e ao longo do tempo dando-lhes controle sobre como suas informações pessoais são coletadas, usadas e compartilhadas.
Em um artigo publicado pela ID 2020 e 2018, as vacinas são a maneira perfeita de introduzir a identidade digital no mundo, especialmente crianças, apropriadamente intitulado Imunização, um ponto de entrada para a identidade digital. O artigo declara: como a imunização é realizada na infância, fornecer um cartão digital de saúde infantil às crianças daria a elas uma identidade digital portátil e única no início da vida. E à medida que as crianças crescem, seu cartão digital de saúde infantil pode ser usado para acessar serviços secundários, como a escola primária, ou facilitar o processo de obtenção de credenciais alternativas. Efetivamente, o cartão de saúde da criança se torna o primeiro passo para estabelecer uma identidade legal e amplamente reconhecida. Em resumo, de acordo com o ID 2020, as vacinas são a oportunidade perfeita para introduzir um ID digital que armazene o histórico médico de cada indivíduo. Essa identidade também seria usada para conceder acesso a direitos e serviços básicos. O ID 2020 já está testando a introdução de IDs digitais no Bangladesh. Em agosto de 2019, o ID 2020 publicou um artigo, Solicitação de Informações, declarando: a A2I e seus parceiros GAVE e ID 2020 estão comprometidos em pesquisar e programar em conjunto uma identificação exclusiva para bebês, através da digitalização dos processos de vacinação em Bangladesh. Nesse experimento em Bangladesh, a identificação digital é biometricamente vinculada, o que significa que é baseada nas impressões digitais dos indivíduos. O artigo descreve o processo em andamento. São necessárias informações sobre os scanners biométricos capazes de capturar a biometria das impressões digitais dos pais durante a fase 1, com a ambição de capturar efetivamente a biometria infantil na fase 2. Os scanners podem ser cabeados ao Bluetooth. Os scanners devem ter no mínimo FAP30 com certificação FBI, portáteis, robustos e capturar no mínimo 500 pixels por polegada. Indique o tipo de porta no scanner, por exemplo, micro USB, USB-C ou outro. Enquanto esse projeto está vinculado à biometria, Bill Gates tem financiado pesquisas sobre uma forma diferente de identificação de vacinas, a tatuagem de pontos quânticos. Em dezembro de 2019, um grupo de pesquisadores do MIT publicou um estudo na Science Translational Medicine sobre o uso de tatuagens de pontos quânticos para identificar quem as pessoas que receberam a vacina. Um artigo no Futurismo intitulado Uma tatuagem de ponto quântico invisível poderia ser usado para identificar crianças vacinadas, analisou este estudo. Os pesquisadores do MIT criaram uma tinta que pode ser incorporada com segurança na pele ao lado da própria vacina e só é visível usando um aplicativo e filtro de câmera para smartphone especial. O artigo afirma que este estudo foi resultado de uma solicitação direta de Bill Gates. A Fundação Bill e Melinda Gates financiou a pesquisa da equipe, publicada na revista Science Translational Medicine na quarta-feira. Segundo uma história da Scientific American, o projeto surgiu após um pedido direto do fundador da Microsoft, Bill Gates, que se envolveu pessoalmente em esforços para erradicar a poliomielite e o sarampo através de vacinas. Ao responder a uma pergunta sobre a condução de negócios na era do distanciamento social, Bill Gates respondeu que certificados digitais serão usados para determinar quem tinha o Covid-19, quem se recuperou, quem foi testado recentemente e quem recebeu a vacina. Essa resposta curta e inesperada abriu uma gigantesca caixa Pandora do que poderia estar reservado no futuro próximo. A inevitável campanha de vacinação em massa para erradicar o Covid-19 seria a oportunidade perfeita para introduzir uma identificação digital mundial. Esse sistema armazenaria uma grande quantidade de informações sobre cada indivíduo, incluindo o histórico de vacinação, e seria usado para conceder acesso a direitos e serviços. Embora Gates não tenha entrado em detalhes, os certificados digitais podem estar ligados à biometria ou a uma tatuagem de pontos quânticos. Considerando o fato de que quase todo esse projeto lembra estranhamente uma passagem do livro do Apocalipse,
uma marca da besta que é recebida na mão direita ou na testa e que é necessária para comprar ou vender, a introdução provavelmente esse sistema seria recebido com muita resistência, e não apenas de pessoas religiosas.